Boa noite, meus irmãos da Casa Francisco de Assis, em São Vicente, e demais participantes. Hoje nós temos aqui a presença de uma amiga de São Paulo, Roseli Silva, São Paulo capital, que vai nos falar o tema perdoar e esquecer. Um tema muito bom, um tema muito importante para nós. E hoje eu vou fazer uma leitura aqui do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufal. A lição é número 8. Perdoar é libertar e prosseguir. Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Mesmo que tenhamos sucumbido aos erros, ainda que desabonado diante dos ditames da consciência, embora nos consagremos às atitudes descuidadas pelo atrativo descaminhos da facilidade, conquanto o inventário de deslealdade é o nosso princípio iluminativo, perdoemos a nós mesmos e reconhecemos o compromisso renovador. Reconstruamos os rumos e libertemo-nos das lembranças amargas remexidas pela culpa e pelos tormentos do remorso. Perdão é medida afetiva de quem conseguiu avançar, buscando no futuro o remédio para as dores por meio do arrependimento sincero. Quem se arrepende alimenta-se da energia do trabalho e do amor. Se só Deus pode perdoar pecados, então faça contato com Ele. Volte para dentro de si mesmo, sinta-o, estenda as mãos e diga: perdoa-me, Pai, para que eu possa me libertar e prosseguir. Mensagem muito, muito linda, muito bacana. E esse tema de perdoar, ele é um tema muito vasto, tem muita coisa para a gente ler, aprender. Eu lembro que há 3 anos atrás, a minha irmã estava internada na UTI e ela recebeu um diácono na UTI, e o diácono falou para ela: olha, minha irmã, você tem que perdoar aquelas pessoas que você tem mágoa. Quando esse diácono saiu, ela foi ligar para umas 2 ou 3 pessoas que ela tinha aquela trava dentro dela, e assim ela fez. E logo em seguida, depois de uma semana, ela desencarnou. Então, perdoar, perdoar, você tem que estar a todo momento se trabalhando, porque aquela coisa, quando você magoa ou você é magoado, se você fica com aquela coisa trancada, presa dentro de você, que aquilo incomoda de você lembrar da pessoa ou ver a pessoa, e você fica com aquela coisa só para você. E muitas das vezes você magoou alguém, você também fica com aquilo ali, e você não dá o primeiro passo de chegar e pedir um perdão a essa pessoa, ou seja, a quem você magoou, não é? Então, a gente tem muitas histórias aqui de falar de perdão. Se tivesse que falar mais coisas aqui, a gente ia tomar a noite inteira, mas tem muita coisa para a gente aprender, a gente relatar, né? Então é isso aí. Vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar as ofensas, para que Deus possa também nos perdoar. Então eu vou fazer a prece inicial e em seguida a nossa irmã Roseli Silva, ela vai conduzir os trabalhos, perdoar e esquecer, Então vamos nesse instante falar com o nosso Pai maior, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor. Senhor, neste momento tão sublime, um momento tão especial de estar aqui falando sobre os vossos ensinamentos, ensinamento do Jesus Cristo, nosso modelo e guia. Cada um de nós
possa dar os primeiros passos em busca de perdoar. Peço, Senhor, nesse instante que a mensagem dessa noite possa chegar àqueles irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que ainda não aprendeu, que não teve a oportunidade de abrir um livro e seguir as leis, Senhor. Nosso muito obrigado, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, os irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus, e damos por início nosso trabalho da noite. Que assim seja. Olá, meus queridos, boa noite a todos. E eu vou falar para vocês que eu fiquei muito feliz com o convite que eu recebi para estar aqui hoje com vocês, porque nesse momento de pandemia, essa volta, né, desse rigor, do afastamento, e a gente tem a oportunidade de estar falando com pessoas do mundo inteiro sobre o espiritismo, né? Então é muito bom a gente estar aqui, porque cada vez que a gente estuda para um tema, a gente aprende junto, e nós hoje vamos todos aprender juntos, falando de um tema, né, que essa doutrina dos espíritos traz para a gente, essa doutrina que nos consola tanto, que nos agrega tanto conhecimento e ensina a gente a lidar com a vida e os seus desafios, né? E que desafio maior que nós temos nesta vida, que é o de perdoar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão, depois a gente vai falar do se o perdoar é a mesma coisa que esquecer, ou se para perdoar a gente tem que esquecer a ofensa, né? Então, a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec no século XVIII, ela cabe perfeitamente nos nossos dias, assim como o Evangelho de Jesus, né? Os ensinamentos morais de Jesus, feitos ali há mais de 2000 anos atrás, e a gente traz para a nossa atualidade e a gente pode perfeitamente aplicar esses ensinamentos para os dias de hoje, né? É fato que o mundo todo mudou, as pessoas mudam, nós estamos em constante mudança, né? Somos criaturas que fomos criadas por Deus, então nós temos em nós a centelha divina, porque quando um artista cria a sua obra, ele coloca nessa obra um pouco de si. Então, nós, como criaturas divinas, nós temos a essência de Deus em nós, a centelha de Deus em nós, nós somos bons em essência. Mas dois sentimentos que existem ainda desde os primórdios da nossa existência e fazem parte ainda de nós, que são o orgulho e o egoísmo, eles, na verdade, eles são a raiz da nossa dificuldade em perdoar. Né? Então, aquele que tem o orgulho exacerbado, aquele que é orgulhoso demais, ele tem mais dificuldade em perdoar, porque não é fácil nós lidarmos com o pensamento que a gente tem quando a gente recebe uma ofensa. A gente pensa assim, olha, ele não tinha o direito de fazer isso. Eu fiz tudo por ela e olha o que eu recebo como agradecimento. Ele me magoou demais, eu não merecia isso. Então, não é dessa forma que a gente pensa muitas vezes quando a gente recebe uma ofensa, né? Então, para aquele que é mais orgulhoso, é mais difícil ou até impossível perdoar. Para ele seria uma atitude de fraqueza, de covardia, né? Agora, para aquele espírito reencarnado que já consegue trabalhar mais esse sentimento do orgulho, é mais fácil, porque ele entende justamente que perdoar não é ter uma atitude de passividade, né? Não é uma falta de autoestima, mas é uma atitude de inteligência. Então, a raiz dessa facilidade ou não de perdoar, ela se encontra no quanto nós somos orgulhosos. Por isso que o espiritismo, ele sempre bate muito numa tecla, e eu juntamente bato também, na questão do autoconhecimento, né? Então, vamos procurar, se a gente se magoa muito, se a gente se ofende muito, às vezes,
uma grande ofensa, às vezes uma pequena ofensa. Não dá para a gente dimensionar o tamanho de uma ofensa, porque isso vai de como cada um se sente, como cada um recebe isso, né? Mas a gente observar se a gente tem muito orgulho, se a gente precisa trabalhar mais essa questão do orgulho. É um fato que todos nós carregamos ainda muito orgulho, né? Tanto que a gente está num mundo de provas e expiações para a gente trabalhar muitas das nossas imperfeições e as grandes mazelas da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritas, é o orgulho e o egoísmo. Então, a maioria de nós traz esses sentimentos ainda enraizados e ele impede que a gente perdoe com mais facilidade, né? Então, vencer o orgulho, assim como nós vencermos o egoísmo, né, é o que vai fazer da gente esse espírito em processo mais evolutivo, né? Esse espírito que tem mais vontade de se melhorar. Então, cada um de nós, né, na medida do nosso possível, na medida da vontade de cada um, a gente deve pensar em sublimar esses sentimentos, em tratar esses sentimentos. E não vamos achar que a gente vai conseguir isso do dia para a noite, claro que não. A gente vem de várias já existências e a gente vem tentando, né, trabalhar esses sentimentos, trabalhar as nossas imperfeições. Mas não vamos desistir, porque é uma conquista diária, um exercício diário, né? Então, é em busca dessa melhora que todos nós estamos, dessa perfeição, lembrando que não é a perfeição igual à perfeição de Deus, né? Ele é único, onipotente, é perfeito, mas será uma perfeição que todos nós alcançaremos relativos à nossa pureza espiritual, lembrando da escala espírita que está no Livro dos Espíritos, né? Então, todos nós chegaremos um dia ao mais alto patamar da escala espírita, onde nós já vamos ter os nossos sentimentos purificados, mas até essa caminhada, até esse momento chegar, né, nós ainda nos ofendemos, né? Nós ainda nos magoamos e nós trocamos de lugar e também nos tornamos os ofensores e magoamos o nosso próximo também. Então, é melhor que a gente se aceite com as nossas próprias dificuldades e que a gente possa compreender que muitas vezes nós não estamos prontos para perdoar. De pronto, de momento imediato, após nós nos sentirmos ofendidos, a maioria de nós, a tendência é que a gente revide, ou é minimamente que a gente fique chateado, que a gente guarde por uns momentos, por algum tempo, essa mágoa dentro de nós, né? Então, que a gente possa se compreender nesse momento de estarmos aprendendo, nesse momento de estarmos buscando melhorar, e que isso não vai acontecer de um momento para o outro. Assim como o outro também, ele não está preparado para não mais ofender, para não mais agredir, não mais magoar. A doutrina, ela não nos iguala a todos nós não somos todos filhos do mesmo pai, não temos todas as mesmas oportunidades, nós já sabemos que não existem seres privilegiados aqui entre nós. Às vezes, no nosso pensamento ainda muito material, onde a gente só enxerga este mundo, esta materialidade, a gente acha que tem pessoas que são privilegiadas, mas na verdade não. As oportunidades são dadas a todos e nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos melhores caminhos. Então, muitas vezes nós sofremos não porque somos castigados, nós sofremos pelas consequências daquilo que nós fazemos, né? Então, a doutrina espírita, ela traz para a gente esse entendimento de que a única coisa que nos diferencia são as nossas aptidões, os nossos talentos. Eu tenho aptidões, talentos, habilidades diferentes das de vocês, vocês têm as suas diferentes de mim. Então, isso nos difere, né? Mas não há cor de pele, não há crença religiosa que nos torne diferentes uns dos outros. Então, são essas aptidões, essas experiências individuais vividas pelas existências afora, né? Em que nós vamos
nesse processo evolutivo, às vezes acelerando um pouco mais essa nossa evolução, enquanto outros vão ficando um pouco mais para trás, mais lentamente eles vão se desenvolvendo. Então, isso parece que são dadas oportunidades diferentes para um e para outro, quando na verdade são as nossas escolhas, os nossos próprios aproveitamentos dessas oportunidades. Mas todos nós, mais ou menos imperfeitos, nós estamos submetidos à lei de progresso e vamos evoluir, queiramos ou não, porque o progresso é uma das 10 leis divinas e ela nos empurra. A gente às vezes não quer progredir, a gente quer ficar bonzinho ali no nosso sofá sossegadinho, mas a lei de progresso vai lá e ela vai nos empurrando. Às vezes a gente não percebe, mas a gente evolui através da reflexão, às vezes não evolui através de uma ação propriamente dita, mas evolui através de uma reflexão, de uma mudança que seja pequena do nosso pensamento e da nossa conduta. Jesus, nosso guia e modelo, ele recorria constantemente ao tema perdão nas suas pregações. Ele nos ensinou a sermos misericordiosos para com o nosso próximo. Nos ensinou a amarmos o nosso inimigo, né? Para ele, perdoar não era uma atitude de covardia. Ele não se sentia menor em relação ao perdão, mas era uma atitude de inteligência. Porque se a gente pensar que a gente alimentar mágoa dentro de nós, né? A gente faz o quê circular dentro do nosso corpo, né? Primeiro no pensamento do espírito, que é onde está a sede do pensamento. Esse pensamento do espírito, ele é refletido no perispírito, e o perispírito reflete para o órgão, para o nosso corpo físico, e ali essa energia de mal-estar, essa energia pesada, como o Wilson falou, né, na preleção aqui, dessa mágoa, né, o que vai acontecendo? Isso vai se tornando um peso enorme para nós. Isso vai se tornando uma energia que ela circula pelo nosso organismo, ela corre pelas nossas veias, vai contaminando os nossos tecidos e órgãos, fazendo com que a gente adoeça. A gente sabe hoje, a medicina propriamente, que está já tomando essa condição tridimensional, corpo, mente e espírito, ela vai entendendo, né, que a mágoa é causadora de muitas doenças no nosso corpo físico, né? Então, o nosso emocional, aquilo que a gente alimenta a nossa mente, é que vai refletindo no nosso corpo e vai ali enfraquecendo determinados órgãos, né? Que já tem alguma predisposição genética, alguma programação reencarnatória, e ali essa mágoa vai se depositando e vai contaminando, vai prejudicando esses tecidos, né? Então, alguém aqui já ouviu aquela frase, né? Que o magoado, ele toma o veneno, mas deseja que quem morra seja o ofensor? Então, quer dizer, é desse jeito que a mágoa funciona, é um veneno que nós tomamos, aquele que se magoou toma, mas o nosso desejo é que o outro morra, e às vezes o outro nem sabe que, na verdade, ele magoou a gente, né? Porque às vezes ele fez uma coisa tão automática, tão sem intenção, na verdade, né? E às vezes ele nem está passando por nada, nem está lembrando do ocorrido, e a gente está lá com essa mágoa. Quantas famílias que a gente vê, gente, tristemente, irmãos, pais e filhos que não se falam há anos por causa de uma mágoa, por causa de uma ofensa, de uma palavra mal dirigida, mal interpretada, né? Então, à luz do Espiritismo, nós entendemos que alimentar a mágoa é você buscar uma morte lenta e dolorosa, né? Porque é isso que vai acabar acontecendo. Então, nós somos orientados pelos Espíritos a gente a perdoar as ofensas, desde a nossa valorosa prece dominical que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, né? Onde, se a gente interpretar, se a gente buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que é o 28 das preces espíritas, a gente vai ver uma interpretação maravilhosa do Pai Nosso, onde ele nos ajuda a entender, né, que nós aprendemos que a caridade não está unicamente em nós auxiliarmos os nossos semelhantes nas suas necessidades materiais e morais, mas também consiste no perdão das ofensas,
né? Então, olha só como é que nós podemos ser caridosos e, ao mesmo tempo, fazer um bem para nós mesmos, nos livrando, perdoando as ofensas, né? E como é que a gente pode pensar, dentro da lógica espírita, né, que a gente pede para ser perdoados? Porque, na maioria das vezes, a gente, nas nossas preces, a gente fala, ai Deus, que o Senhor me perdoe, Jesus que me perdoe, né? Uma que eles não se ofendem, porque Deus é perfeito, não se ofende, Jesus é um espírito elevadíssimo e também não se ofende, só se ofende ainda quem tem mesmo, carrega como nós algumas imperfeições, né? Então, como é que nós podemos pedir o perdão se nós não perdoamos, né? Então, será que a gente está nesse processo realmente de entender o perdão, né? Será que a gente está nesse processo de aplicar esses conhecimentos espíritas, né? A gente tem aquela parábola também de Jesus, agora eu não lembro o nome, porque são infinitas, né? Parábolas, acho que são 42, e ele fala daquele que foi pedir perdão ao rei, porque ele estava devendo ao rei, né? E ele não tinha dinheiro para pagar, mas que ele iria trabalhar para pagar, que ele tinha família para sustentar, o rei perdoou a dívida dele. Ele foi embora, o que aconteceu? Ele chegou lá na fazenda dele, um dos subordinados dele chegou e falou, olha, eu tô te devendo, não tenho dinheiro para pagar. Ele pegou e mandou prender a pessoa lá, quer dizer, então que lógica tem você pedir perdão e você não ser perdoado, né? Então isso não existe. É uma coisa que, se a gente quer o perdão, nós também devemos aprender a perdoar. Então, a gente falou até agora do perdão, né? A gente vai falar agora do enfim, né? Perdoar é esquecer, né? Então, a gente precisa entender que esquecer, ela tem as diversas nuances, né? Então, no dicionário, se a gente for lá procurar, a gente vai ver que a palavra esquecer, na língua portuguesa, ela significa não lembrar mais, apagar da memória, da lembrança, né? Mas a gente está hoje refletindo e aprendendo juntos, através do ensinamento espírita, que perdoar não necessariamente anda junto com o esquecer. E que o esquecer, ele tem um significado diferente nessa questão que nós estamos trazendo hoje. Então, nós poderíamos substituir, por exemplo, o esquecer por ressignificar a situação que causou a mágoa. Isso, ressignificar, está sendo muito utilizado hoje em dia, a psicologia, porque, na verdade, nós, nesse processo de mudança em que o mundo todo está, nesse momento de pandemia, né, que nós todos estamos passando, a gente está tendo que ressignificar muitas coisas em nós. A gente está tendo que ressignificar muitas atitudes, muitas condutas que faziam parte do nosso dia a dia e que a gente não percebia que a gente tinha essas condutas. Hoje nós estamos muito ali enclausurados com os nossos familiares, estamos em home office, as nossas crianças sem escola, e a gente está ali convivendo junto e a gente está começando a se perceber, e por isso que muitas vezes os casais não se suportam, porque pedem o divórcio, que tem acontecido bastante em vários lugares do mundo. Por quê? Porque estão ali convivendo juntos e não têm a vontade de ressignificar essa convivência, de mudar padrões, de mudar crenças ali endurecidas dentro da gente. Porque nessa convivência enclausurada ali quase 24 horas por dia, a gente tem que mudar, se adaptar para sobreviver, senão a gente não consegue, para sobreviver à instituição família, o amor, tudo aquilo que a gente construiu, né? Então, essa palavra ressignificar, ela está presente muito na nossa vida hoje e a gente tem que aprender a usar. Então, na questão também do perdoar e esquecer, a gente tem que ressignificar também esse esquecer. Então, vamos pensar aqui juntos, né? Será que não seria mais maduro da nossa parte, né? A gente atribuir um novo significado a essa palavra esquecer, e nesse caso a gente dá um novo olhar sobre aquilo que ocorreu, né? Será que não é o momento, a oportunidade da gente ressignificar essa situação que nos magoou? Porque todos nós, eu
falo assim por mim e pela maioria das pessoas que eu conheço. Todos nós temos alguma mágoa de uma coisa do passado, ou mágoa de pai e de mãe, se bem que pai e de mãe a gente não deve jamais, né? A gente não deve jamais se magoar com eles, porque pai e mãe erra, se erra, erra por amor, né? E a gente tem que honrar pai e mãe, como fala o Evangelho, porque só pelo fato deles nos terem permitido a vida, estarmos aqui hoje reencarnados, né? Então eles já merecem todo o amor e todo o perdão do mundo, né? Mas será que já não é o momento da gente começar a trabalhar essas nossas mágoas de uma forma diferente, né? De uma forma mais profunda? Quando a gente fala, quando a gente pergunta assim, perdoar é esquecer, é porque a gente quer trabalhar, né, um pouco mais aprofundado essa questão do perdão, né? Então, olha, aqui tem um questionamento que a Kátia trouxe. Eu quero me perdoar e perdoar o meu marido, como também a sua namorada. Então, Kátia, vamos junto nessa, sabe? Vamos fazer um exercíciozinho aqui logo mais para a gente trabalhar, para a gente aprender a ressignificar. Claro que numa palestra, assim, de tão pouco tempo, né? A gente não tem condição de aprender isso, né? Mas olha, se a gente tiver vontade, Kátia e meus queridos que estão todos aí, a gente vai conseguir trabalhar isso junto, porque o Espiritismo, ele abre para a gente essa janela, ela abre para a gente essa esperança, essa luz ali no fim do túnel. Então, qualquer sofrimento que a gente tenha lá no fim do túnel, que a gente não enxergue uma luz, aflições imensas que a gente está passando nesses momentos, quantas perdas materiais de entes queridos, e a gente não vê essa luz no fim do túnel, o Espiritismo traz essa luz para a gente. Só que essa luz, ele traz. A gente tem que aprender a aumentar essa luz, a disseminar essa luz, a fazer com que essa luz resplandeça ao nosso redor e ao redor daqueles que estão com a gente, né? Então, através do Espiritismo, né, nós entendemos que todos nós estamos aqui, reencarnados no planeta Terra. Qual é a nossa missão como espíritos reencarnados? Eu vim aqui para me divertir, eu vim aqui para aproveitar tudo de bom que a vida tem para me oferecer, ou eu vim aqui só para sofrer? Eu sou uma pessoa largada no mundo, só estou aqui para sofrer. Não. O objetivo que a gente tem ao reencarnar, eu falo sempre, é com a gente mesmo primeiro. A nossa missão é individual, é a gente melhorar interior, não é melhorar aqui fora, não é melhorar o outro, o marido, o vizinho, o filho, que a gente sempre quer fazer alguma mudancinha neles, né, para a gente amar melhor. Não é, essa mudança é com a gente mesmo. Então, o objetivo de nós estarmos reencarnados ainda num planeta que está a caminho da regeneração, mas que a gente ainda vai ficar um bom tempo em provas e expiações, nesse processo evolutivo, né? Ela tem como objetivo que nessa convivência em sociedade, né, na nossa comunidade, no nosso lar, que é a nossa primeira sociedade, né, a primeira sociedade que a gente tem ideia na nossa vida é o nosso lar. Então, é nessa relação social com o outro que nós vamos podendo desenvolver as virtudes que, não vamos também menosprezar o nosso progresso, né? A gente já tem muitas virtudes, mas a maioria delas ainda está principiando em nós, né? A gente ainda tem muito mais apego aos prazeres, às questões materiais, às nossas paixões, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar honesto e sincero para a gente de nós, não menosprezando tudo aquilo que, com certeza, eu tenho certeza absoluta, sem exceção, todos nós aqui que estamos participando dessa live, dessa palestra de hoje, a gente tem conquistado, né? Então, nós reencarnamos para aprender a tolerar, aprender a compreender, a aceitar o outro como ele é, porque esse é o verdadeiro amor. Jesus nunca chegou assim para a gente e falou assim, né, para aqueles que estavam lá passando em consulta com ele, Jesus nunca falou assim para ele, falou, olha, você precisa mudar para me agradar, porque senão eu não vou mais conversar com você, desse jeito que você tá, não dá certo. Não, Jesus falava, mude por você, mude para você conquistar suas vitórias, suas virtudes.
Mude para você aprender a amar e aceitar o outro como é, né? Então, esse é o verdadeiro amor, que a gente ainda está numa caminhada lenta, aprendendo, mas a gente ama muito, graças a Deus, né? Então, não seriam esses aprendizados nessa sociedade, nessa convivência familiar, profissional que a gente tem, não seriam esses aprendizados que poderiam nos levar a ressignificar, a dar um novo olhar para situações que no passado nos fizeram mal, nos causaram mágoa, né? Então, será que não é possível a gente olhar para o outro, procurando entender que ele, assim como eu, né? A gente não somos iguais, somos imperfeitos e estamos em busca da melhora todos nós. Então, o outro, assim como eu, será que ele não está nesse processo contínuo também de progredir, mas que errar, se equivocar, magoar, ofender ainda faz parte da conduta dele e da minha? Ou será? Vamos aqui fazer um eu confesso. Cada um aí no seu sofá em casa, no seu computador. Será que a gente não erra? Será que a gente não magoa? Vamos ser honesto, né? Só a gente pode responder isso. Então, a gente vai fazer aquele exercício que eu falei para a Kátia agora há pouco, né? Então, vamos fazer um exercício, todos nós, de ressignificação de um momento passado que nos trouxe mágoa, que nos marcou, de uma pessoa que nos decepcionou, que tem aquele momento ruim, que quando a gente lembra, traz um mal-estar para a gente. Então vamos todos nós visualizar essa cena, visualizar a pessoa. A gente pode fazer esse exercício depois também, fora da live, sem problema nenhum. Então, relembrar uma mágoa, relembrar um momento difícil, vai doer. E às vezes a gente não quer, né? Por isso que a terapia, às vezes, a gente foge dos psicólogos, né? Porque ele começa a cutucar a gente lá no fundo e a gente começa a virar do avesso e a gente mostra uma pessoa que a gente desconhecia, né? Que a gente quer a gente sente dor e não quer sentir essa dor, e pensar na pessoa que magoou, pensar no momento, às vezes tá lá, a mágoa já tá meio adormecida, meio quietinha. Agora a Roseli vai fazer eu pensar tudo de novo? Vamos pensar de novo. Vamos sentir de novo a mesma coisa ruim de antes. Mas vamos agora fazer aquele exercício de ressignificar. Vamos visualizar agora uma nova atitude. Passando pela mesma situação, nós estamos ali fazendo a cena, como num remake aí de novela, né? Nós estamos lá fazendo a cena de novo. Como é que a gente poderia se dirigir a essa pessoa? Eu vou falar um diálogo aqui, mas cada um vai pensar no seu, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar assim para essa pessoa que nos magoou, né? Olha, eu entendo que você agiu dessa maneira porque era o que você tinha no momento para oferecer. Às vezes você agiu por impulso, você agiu por defesa, você agrediu para se defender, né? Então, mesmo que você tenha feito isso de consciência, era o que você tinha, era o que você podia oferecer. Então, olha, eu aqui fazendo exercício com vocês, incrível que pareça, né? Eu já estou ressignificando aqui situações. Eu já estou me sentindo assim, perdoar, já estou me sentindo num bem-estar com relação a mágoas também que eu tenho, né? Então, será que ver a pessoa como um ser falho? Porque todos nós somos sujeitos da falha, né? Em aprendizado, não mudaria esse sentimento que ficou cristalizado dentro de nós, que ficou ali criando aquela mágoa, que às vezes começou pequenininha, se a gente não resolveu, gente, isso vai virando grande, grande, grande. É aquilo que eu falo, a gente às vezes na nossa casa espírita recebe pessoas no plantão de orientação lá, né? E a pessoa fala que mais faz de 25 anos que não conversa mais com o pai, 20 anos que não fala com o irmão, porque brigou um dia e ficou magoado e aí nunca mais falou. É triste a gente viver assim.
Então, a gente está aqui hoje, meus queridos, eu gosto sempre também de colocar isso, da gente criar uma intimidade, né? A gente não está aqui hoje para dar opinião pessoal, tá? Ah, eu acho que isso, eu acho que aquilo, não é a Roseli que está aqui falando. Né? A gente fala em nome de uma doutrina que a gente aprendeu a amar, que a gente aprendeu a conhecer porque a gente estuda, porque a gente lê, porque a gente se aprofunda, a gente estuda a codificação do nosso querido Kardec, a gente estuda os livros de Emmanuel, né? A gente procura se exemplificar naquelas pessoas que para nós são pessoas do bem, são pessoas que são referências porque evoluem, porque se melhoram, né? Então, sob o entendimento espírita, a gente, através desse canal, dessa casa maravilhosa, a gente quer trazer a luz, né, para essa importante decisão. Porque o Espiritismo dá inúmeras ferramentas para a gente utilizar da caridade e do amor para perdoar e esquecer. Esquecer nesse significado que a gente falou. Esquecer ressignificando, esquecer dando um novo olhar, né? E também a gente vai trazer aquela questão muito importante que nos meus estudos eu vi muito aparecer, foi muito pontuado, né? Esquecer não para ser conivente, olha que importante, não para ser bonzinho. Ah, eu vou esquecer porque eu sou uma pessoa boa. Não, isso não vale, isso não é perdoar, isso não é esquecer, né? Então, esquecer para ser conivente, você não está ajudando a pessoa a crescer de forma alguma e está causando uma ilusão dentro de você. Você vai estar iludindo que você esqueceu, você vai estar se iludindo que você perdoou. Então, esquecer para compreender que todos estamos sujeitos a falhar, a magoar, a ferir, e que evoluir é compreender que se eu erro, o outro também erra, mas que é preciso que alguém saia desse círculo vicioso de ser ofendido e revidar e ser ofendido. Vocês percebem que é muito assim, né? É aquela coisa, eu ofendo você e você revida, você revida e eu ofendo. Se a gente deixar, isso não vai acabar nunca. Pelo orgulho, a gente vai estar envolvido nesse círculo vicioso e não sai disso, né? Então, nós devemos ser gratos por sermos os ofendidos ao invés de sermos o ofensor. Olha só, como é bom, prefiro 1000 vezes, né, que eu seja o ofendido do que eu ser o ofensor, porque a gente sabe que aquele que provoca a dor, né, ele está se comprometendo a resgatar no futuro esse prejuízo, né? E aí vai depender da sua vontade, resgatar pelo amor ou pela dor, porque, mais uma vez, Deus e a doutrina espírita nos mostra as ferramentas. Olha, você escolhe. Você pode resgatar pelo amor ou você pode resgatar pela dor, né? Então, que a gente não confunda esquecer a ofensa com ser conivente com o erro alheio, com as atitudes inadequadas, né? Apoiando comportamentos que nos causem dores físicas ou morais, né? Aquelas pessoas que vivem relacionamentos em que a gente está sempre sendo submetido a torturas morais, a torturas psicológicas, quando não agressões físicas, né? Então, que a gente não confunda o esquecer com você ser conivente com o erro, né? Não tomarmos atitudes passivas e aceitar tudo que o outro nos faz, aceitando agressões, abusos e desrespeito aos nossos direitos, principalmente direcionando a nós mulheres, onde a gente tem visto cada vez mais o desrespeito aos nossos direitos, a nossa escolha, né? E a gente está sofrendo por muitos disso, e muitas de nós achamos que, mas é um karma na minha vida, e o Espiritismo fala que eu tenho que aguentar, se veio na minha vida é porque eu tenho que suportar. Não é assim que funciona, gente. Espiritismo é uma doutrina inteligente, não é uma doutrina que obriga a gente a conviver numa situação que a gente não é feliz, né? Claro, vamos nos desligar dessa situação com muito respeito, com o máximo que a gente puder fazer para não magoar o outro, porque numa situação de separação sempre há um que está mais magoado do que o outro ou não,
né? Então, que a gente não seja conivente com atitudes equivocadas, que a gente não perdoe para demonstrar ser bonzinho, porque isso é só uma ilusão, né? Eu estudei diversos livros para a gente fazer essa palestra de hoje, claro, sempre baseado na codificação, e tem um livro que chama Renovando Atitudes, que ele é ditado pelo Espírito Hamed, acho que é quem psicografou foi Francisco do Espírito Santo Neto, se eu não me engano. Mas o Hamed é super conhecido também aí, todo mundo já deve conhecer, Renovando Atitudes, né? Então, nesse capítulo do perdão, o Hamed, ele nos orienta, olha só que interessante, que uma das ferramentas básicas para nós alcançarmos o perdão nessas relações tóxicas, né, que muitos de nós têm, né, que não são necessariamente relações entre marido e mulher, mas podem ser relações entre pais e filhos, né, diversas relações. Então, para a gente alcançar o perdão verdadeiro, pode ser uma ferramenta muito boa a gente mantermos a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões. Por quê? Quando a gente se distancia, a gente sai daquele fluido tóxico que a gente está convivendo, porque a nossa casa fica contaminada, o ambiente profissional fica contaminado, né? Então, por mais que a gente tente ali essa agressão moral, verbal, ela contamina todo o nosso ambiente. Então, às vezes, uma distância psíquica da pessoa, do problema, da discussão, faz com que a gente tenha uma abertura, uma limpidez da nossa mente, do nosso pensamento, e a gente consiga reagir, né, de uma outra maneira, sem que a gente ou absorva isso como uma forma de karma, de que eu mereço, de que é isso que eu fiz e eu estou sofrendo uma consequência, um castigo, né, dessa situação, ou que a gente possa abrir a nossa mente, nosso coração, para a gente tratar de uma forma diferente, ressignificando a situação, né? Por quê? Por orgulho, a gente vai tender a revidar, isso é verdade, né? A gente poderia ter terminado a discussão ali, mas, às vezes, por orgulho, a gente revida. E aí a coisa não tem fim. A coisa vai longe, pode ficar em situação até difícil, né? Então, pode terminar em ofensas mais tristes e marcantes, né? Por isso que ele orienta, muitas vezes, essa distância momentânea desse ambiente tóxico, porque aí nós vamos renovar o quê? A nossa atmosfera mental, nós vamos sair daquela toxicidade e vamos estar ali num outro ambiente, limpando a nossa mente, e aí a gente vai o quê? A gente vai ver, vai subir no topo da montanha e vai olhar a situação de cima. Por quê? Numa tendência de raiva, de discussão, qual é a nossa maior atitude? É a gente olhar isso aqui, a gente ficar aqui, ó, eu só estou vendo o problema, só estou vendo a pessoa na minha frente, a minha vontade é de revidar, a minha vontade é de descontar, é de me vingar. É dessa forma que a gente vê. Pronto, você sai daquele ambiente, você vai para um ambiente mais livre, aí você, né, imagina ali você vendo a situação de cima, né? Aí você vê a situação de cima, aquele problema que aqui na frente da sua vista parecia tão grande, enorme, lá de cima ele vai ser pequenininho. E aí você vai conseguir olhar do seu lado, do lado do problema, e você vai ver inúmeros caminhos, inúmeras soluções que podem te ajudar a você trabalhar melhor essa situação, né? Sem que você, para isso, tenha que se acabar em sofrimento, acabar em lágrima, desgastar até a própria relação, né? Então, é isso que o Espiritismo ensina a gente, né? Você abrir a sua mente e olhar o problema de cima, né? Não olhar o problema de frente, vai para cima, olha de cima, olha de um outro patamar, né? Aí você vai conseguir enxergar diversas soluções, né? E aí, ele ainda fala assim, olha, pode parecer fria essa atitude de você se afastar, pode parecer insensível, mas não é. É apenas uma forma de você não se alimentar dessas emoções e assim poder visualizar uma nova forma de agir, de lidar com a situação que num ambiente hostil em que você estava vivendo seria difícil
a gente ter condições de ver uma atitude de mais certeza, uma atitude melhor, uma atitude mais decente. Então, a gente tem que entender essa questão. Às vezes, né, a gente precisa sair um pouco fora daquele ambiente tóxico para a gente se renovar, para a gente não incidir em mais erros, para a gente não estimular a outra pessoa a errar mais. Lembrando que não é uma opinião pessoal, é uma orientação de um espírito evoluído que procura fazer com que a gente se ajude, com que a gente utilize as ferramentas, né? Mas e aí vem aquela questão, né? Quando nós nos amamos de verdade, porque tem também o auto-amor, o auto-perdão, né? O que é que a gente deseja? A gente deseja o quê? Uma vida de paz e felicidade que possa afastar o sofrimento e a amargura. Então, a gente, para ser feliz, a gente não deve pôr a expectativa da nossa felicidade no outro ou nas coisas. Eu vou ser tão feliz quando eu tiver uma casa de 18 quartos, 5 suítes. Não vai ser feliz. Porque aí, quando você tiver a casa de 18 quartos, você vai querer a casa de 24, né? Nós somos seres insatisfeitos. Então, tudo aquilo que a gente deseja, a gente alcança. Parece que quando a gente alcança, a gente quer mais, a gente quer diferente, né? Então, a gente tem que aprender a ser feliz com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Depositar a nossa felicidade em nós e não no outro, né? Então, diante disso tudo que a gente tem conversado aqui, a gente pode entender que perdoar e esquecer, né, é importante desde que a gente faça isso de uma forma consciente, né, não nos deixando da gente se proteger daqueles que vão estar ali ao nosso lado, procurando nos magoar, nos ofender. Hoje a gente tem até as redes sociais, que tem os famosos, acho que é haters que chamam, né, aqueles que odeiam, tudo que você coloca eles odeiam, aí começam a te ofender, a te magoar pela rede social. Quanta gente não é atingida por isso, né? Então, olha, pensando bem, né? Será que às vezes não é melhor a gente se afastar um pouco das redes sociais, a gente deixar de ver esses comentários para a gente não aumentar mais essa sensação de mal-estar que a gente tem quando alguém manda uma influência negativa para a gente, né? Então, olha aí, eu falo assim, o espiritismo, a gente tem que estudar, se aprofundar, conhecer e aplicar. Quando você aplica, você tem que ficar de olho vivo, ouvido aberto, para você sentir como é que a coisa funcionou, como é que você se sentiu, né? Então, é isso daí. Quando você lembra de uma mágoa, quando você lembra de um momento que você passou difícil, né? Você sente ainda aquela tristezinha, você sente ainda aquele mal-estar, não perdoou de verdade, porque você só vai ter perdoado quando aquela lembrança, quando a visão da pessoa, você encontra a pessoa lá na rua, você troca de calçada, não perdoou, né? Então, só quando a gente poder encontrar essa pessoa, poder olhar nos olhos, cumprimentar com educação, não precisa abraçar, beijar e coisa e tal, né? Mas a gente pode, com muita educação, cumprimentar e a gente vai observar e falar, puxa, eu acho que eu perdoei, eu acho que eu esqueci, porque, nossa, passei tão bem pela pessoa e não senti nada de ruim, né? Então, a doutrina espírita a gente tem que conhecer, se aprofundar, aplicar e ficar de olho aberto, de ouvidos atentos, para a gente perceber como é que a gente está se sentindo, para a gente efetivamente ver como a gente mudando, como a gente praticando a caridade, como a gente perdoando, a gente vai se sentindo cada vez melhor. A energia que vai entrando dentro da gente vai ser outra, né? Porque a gente está nesse processo de contaminação, de pensamentos ruins, de mágoa, que acontece quando você começa a tirar isso, nem que for devagarzinho, você já vai sentindo um bem-estar diferente, né? Então, que a gente saiba estabelecer limites, né? Desenvolvendo a arte de amar primeiro a nós mesmos, né? Para a gente poder justamente se blindar contra esses ataques, se blindar contra essas pessoas que nos magoam, não sendo frio, se afastando assim, né, e sendo indiferente à pessoa, não, mas você tendo o seu fortalecimento interior, né, então, amando a você mesmo, você vai conseguir amar o seu próximo. Então, isso, gente, é uma conquista, isso é um exercício diário que começa pelo auto-amor,
pelo auto-perdão, né? Então é aquilo ali que nós falamos tudo aqui. Não dá tempo da gente falar tudo, né? Queria falar de um monte de coisa, mas a gente não falou do auto-perdão. Mas olha, nós também somos, né, imperfeitos. Vamos nos reconhecer como tal, vamos nos reconhecer numa escola, até é uma escola, né? Cada reencarnação que a gente vai passando, volta para o plano espiritual, depois volta para cá novamente, a gente vai aprendendo, a gente vai passando de ano. Então, né, a Terra é essa escola onde a gente vai se graduando, né? Mas a nossa graduação mais importante é a moral. E isso é uma conquista, esse é um exercício diário, né? Que o autoconhecimento, o auto-perdão, né? A autoestima, a gente se valorizar muito, vai fazendo com que a gente conquiste cada vez mais, né? E a gente se perdoa quando? Quando a gente se fala assim com a gente mesma, um papo de mim para comigo mesmo, né? Aí você fala assim, poxa, eu fiz esse ato equivocado antes. Fiz mesmo, confesso que eu fiz, mas eu não sabia a consequência, né? Hoje eu sei. Então, hoje eu sei um pouco mais. Daqui para frente, como orientava Jesus em determinadas curas, ele falava assim, vai, não peques mais. Mas ele falava assim, por quê? Porque agora você sabe, agora você recebeu a orientação, você conhece. Se você continuar em equívoco, será por sua própria escolha e responsabilidade, né? E aí o que acontece? Sua própria escolha e responsabilidade, você vai escolher ou fazer da sua vivência um inferno ou fazer da sua vivência o céu, já que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? Então, conhecer a si mesmo, você vai também conhecendo a imperfeição do outro, porque se eu tenho imperfeição, o outro também tem, né? E aí você vai compreender o outro como você compreende você e você quer o perdão das coisas equivocadas que você faz. Então, você vai aprender a perdoar outro porque nós somos iguais, né? Então, se perdoe e se você é capaz de perdoar, você será capaz de perdoar o outro também. Vamos pensando nisso, né? Vamos construir dentro de nós a nossa paz interior, buscando sempre dar o nosso melhor, da forma como nós podemos e sabemos, né? Tem também desses estudos que eu fiz, né? Falando a respeito da paz interior. O que é a paz interior? Puxa vida, feliz daquele que pode dizer toda noite ao dormir, nada tenho contra meu próximo. Será que a gente consegue fazer isso hoje? Mas se a gente não consegue, não vamos nos martirizar, né? Vamos entender, se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais. Depois de amanhã eu vou conseguir mais ainda. Isso vai o quê? Vai ser a nossa vontade que vai dizer. Se eu não tiver vontade, eu não vou realmente conseguir melhorar. Se eu não quiser, eu não vou conseguir melhorar, né? Então, que eu possa, né, exercitar toda noite, né? Como fazia, orientava Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, esqueci qual é a questão super famosa, ele fala, toda noite ao dormir, faça um exercício de autorreflexão. Como foi o seu dia, né? Você magoou alguém hoje? Você ofendeu alguém hoje? Você fez caridade? Você aproveitou as oportunidades de demonstrar o seu amor, o seu carinho? Você falou para alguém, eu te amo? Né? Então, exercício que a gente pode fazer toda noite, né, antes de dormir, a gente pode fazer esses questionamentos. Aí, o que a gente vai fazer? No dia seguinte, quando a gente estiver de novo ali na nossa correria do dia a dia, a gente vai estar ali quase prestes a fazer alguma coisa erradinha de novo, aí vai vir aquele pensamento da noite, vai falar, poxa, então, vou fazer esse exercício à noite e eu não quero mais fazer e cometer equívocos, eu não quero mais magoar, não quero mais agredir. Então, vamos evitar, vamos botar um golinho de água na boca, vamos tomar um café, vamos virar as costas um pouquinho para a gente não ter essa atitude impulsiva que normalmente a gente tem de revidar, né? Então, o espírita, ele tem que, na verdade, fazer da vida dele a seguinte cartilha: esquecer o mal e pensar no bem que você pode fazer. Então, esquece o mal que te fizeram, esquece o mal que você fez. E pense no bem que você pode fazer daqui para frente. Tua vida é hoje, daqui para frente, né? Então, o que você pode fazer daqui para frente para ser melhor? O que você pode fazer daqui para frente para melhorar, né? Então, pensamentos desprovidos de rancor. Quanta coisa a gente vai
devagarzinho, com a nossa força de vontade, conquistando, né? Então é tudo tão bacana, tão importante, e eu acho que a gente pode finalizar isso com uma prece, né? Sempre de agradecimento, de louvor a Deus por tudo que Ele representa em nossa vida, por todos os caminhos que Ele nos coloca para a gente poder escolher, e que a gente possa, através do seu amparo, do amparo de Jesus e dos bons espíritos, escolher sempre o melhor caminho. Que o nosso anjo guardião possa nos guiar pelos caminhos verdes e floridos desta vida, que pode ser realmente maravilhosa se nós assim desejarmos. E a Deus nós somos agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de termos esse recurso da tecnologia que faz com que a gente entenda que o que nos une de verdade não é a proximidade física, não é estarmos reunidos no mesmo local, é estarmos unidos pelo nosso pensamento. É isso que faz com que a gente esteja juntos. E aquelas pessoas que se afinizam, como nós aqui, que a gente possa estar afinizado sempre em preces, em boas condutas, em bons objetivos. Que a gente se ame, que a gente se respeite, e assim a gente vai amar o próximo, respeitar o próximo e principalmente perdoar. Então, Pai Criador, a Ti somos agradecidos por Sua misericórdia que todos os dias é derramada em nossas vidas, ao Senhor Jesus, nosso mestre e irmão, pelo Seu evangelho de amor, de luz e de caridade. E agradecemos aos espíritos amigos, que são esses que estão conosco, nos acompanhando por esta jornada chamada vida, e que o nosso anjo guardião, que é aquele espírito elevado mais próximo de nós, possa estar conectado pelo nosso pensamento todos os momentos desta nossa semana. Graças a Deus, agradeço a vocês e espero que eu possa ser convidada para um próximo encontro, porque eu adorei estar com vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.